interrompiam por fé, trabalhando arduamente por nós, com Paulo eu essa casa, a segunda família mais bem recepcionada, mais bem atendida e mais bem visitada pelo ser que é tão grande. E Davi disse que o céu é o teu trono e a terra é o estrado de seus pés. E ele, para ver a grandeza da terra, tem que se abaixar do seu trono, pois não é o céu que cabe, não é Deus que cabe no céu, é o céu que cabe em Deus pela sua grandeza, e no mesmo tempo por sua benevolência. Esse Pai tão pequeno, que cabe dentro do nosso coração, que se interessa por nós, e que nos ama incondicionalmente, da maneira que somos. Sabemos que Noé foi escolhido de todas as famílias em um segundo mundo, depois do pecado original. Sabemos que o Senhor, com seu coração ferido, teve que fechar o jardim, e nós recebemos a punição, primeiramente com a morte e a separação, não somente da presença da eternidade, mas de nossos entes queridos também. No dia em que a serpente derrubou a coroa da cabeça da primeira casa e mostrou para eles o tamanho da perca, e passou ela a se rasechar sobre o seu ventre, nasceu uma grande inimizade, não pelo fato do fruto, mas pelo fato da desobediência, e saiu uma grande promessa de uma aliança, e toda a sorte que nós levamos em nosso gênero, o homem interior do Espírito, foi que todas as coisas receberam a ordem da palavra, o sol em sua excelência, a lua em sua incandescência, o mar no seu brilho e sua grandeza, as estrelas, cada uma delas conhecida pelo seu nome. E Deus achou que tudo isso era bom, mas quando engrandeceu nós dentro de um boneco de barro, soprando em nosso nariz, nasceu o fôlego da vida, a alma vivente, e o homem então viveu para sempre, seja para a condenação, ou seja para a salvação. E toda vez que o coração de Deus se acendeu de ira, os seus olhos pelo seu Espírito passou por essa terra e achou um peregrino, achou uma casa, uma família, um endereço, que quis começar de novo um novo gênero, por carregar no coração a sensibilidade e um amor fraternal para com o homem, porque foi o único que carregou a sua imagem e a sua semelhança. E não foi diferente, crescemos juntos, nasceu o primeiro homicídio, e o homem passou a esquecer do seu Criador, passou a esquecer do seu tutor, que fez tudo por ele, que deu tudo para ele, colocou ele por governo. O leão, por mais forte que seja, quem dominava o homem, a baleia, por mais grande que seja, ele criava uma estratégia de guerra e caçava ela, deu ordem aos animais do campo, deu ordem aos passarinhos, e tudo ficou debaixo do paterno cuidado e do governo do homem. E o Senhor Deus não retirou sua palavra, não retirou sua promessa, mas o homem cresceu em audácia, cresceu em orgulho, cresceu em prepotência, e foi deixando o seu caminho de criatura, e passou a habitar, e passou a amar o século presente, e quanto mais tinha, ele mais queria, e quanto mais conquistava, mais ele queria conquistar, quanto mais ouro, melhor, quanto mais terra, melhor, e o seu coração, a sua fragilidade foi se distanciando da parte de Deus, e a violência, adultério, feitiçaria, foram aprendendo toda sorte de maldade, e cada vez com o coração mais endurecido. Então, coração endurecido, derramamento de sangue, homicídio, adultério, mentira, tudo isso foi apartando a criatura de seu Criador, e o coração de Deus foi se enchendo de ira, o coração de Deus foi se enchendo de furor, mas quando ele olhava lá de cima a ponto de destruir, aparecia uma casa, e ele passa a última vez pela terra, porque a violência está derramada, e ele está sendo esquecido, teu nome está sendo profanado, a única coisa que ele que fosse reconhecido como Pai, ele sendo o Pai da eternidade, o respeito para aquilo que ele gerou. Deixa que a terra avance, desvasta, eis que a carne é terrível. Vendo eu o ter feito o homem, vou passar como o meu exército, um soldado somente da minha infantaria,
Passará 40 dias por aqui. E vou lavar a terra e todo o fôlego de vida que existiu. Mas dentro da casa de um homem que amava o Senhor, que não se dobrou diante do mundo, não entregou seu coração à vaidade, antes se fechava no mundo de tanta maldade, coberto de tenebroso de coisas assombrosas, de homens horrendos, amantes de si mesmo, se curvava, sacrificava, orava, guardava sua casa, sua família, sua boca. Seu nome era Noé. O coração de Deus se encheu de sensibilidade e desceu e disse: olha, Noé, eu vou acabar com toda a carne, mas você vai fazer para ti uma grande embarcação, de uma altura tal, de uma largura tal, com 3 pavimentos, e depois que você fizer tudo isso, você vai anunciar a minha grande destruição, mas todo aquele que se encontrar debaixo da tua sombra, e tudo aquilo que ouvir, aquilo que o teu lábio pronunciar, esse será salvo. Mas o que não acreditar a tua proclamação, o que não acreditar a tua fé, o que não acreditar a tua obra, que será acreditada pela tua mão, e pelo ouvir da minha palavra, eis que eu trago um dilúvio sobre a terra. Então está aqui o projeto, está aqui a medida. Respeita a largura, respeita o comprimento, respeita a altura, porque toda a carne será passada, mas aquele que escutar a minha voz, nem um fio de cabelo cairá da sua cabeça. Risco por risco, trabalho árduo, o melhor aprendiz, o melhor mestre, o melhor arquiteto que deu na mão de um homem, para mostrar para o mundo que tudo está na mão do Todo-Poderoso. Quando o povo ouviu o seu dito, ouviu a sua preleitura, a sua pregação, mas não deram ouvido, antes se prostituíram, antes viraram as costas, como disse o profeta Isaías: o jumento conhece o lugar do seu servo aonde alimentou, e o boi conhece o caminho da manjedoura, mas o homem endurece o coração e não conhece a voz daquele que o gerou. Mas dá glória a Deus nessa noite, que esta palavra colocará muitas coisas no lugar dessa noite, para que cada qual de nós saiba respeitar a medida que temos diante dessa graça maravilhosa. Cada frase, cada mão francesa, cada detalhe, Ele está fazendo porque ela acredita sempre. Chega o dia da sua entrada, faz a parte dele. Senhor Deus, deixa para deixar uma janela sobre a água, porque sabe que o homem muda. Ele deita amando e levanta odiando, ou deita odiando e levanta amando. Ele muda, ele fala que vai, mas ele não vai, ele muda de ideia. Ele fala que paga, mas ele não paga, ele muda de ideia. Mas Deus é partido e irar-se. Mas quando ele se ira, ele é um fogo devorador. E nessa noite, ele vai provar as nossas obras com fogo. O que for pedra, o que for ouro será purificado, e o que for palha será queimado, e o nome de Deus será glorificado para sempre. O Espírito de Deus passa em toda sorte, em todas as florestas. Só os animais que sobreviviam apaticamente, que não entraram na arca, mas de 2 em 2 pela voz do Espírito Santo. Entra, enche o primeiro compartimento, enche o segundo e o terceiro. E Noé entra. A única coisa que não foi feita na arca foi um leme, sem remo, sem uma tripulação, sem um motor em um navio estratégico feito por Deus para vencer uma lavagem, uma faxina do pecado no mundo. Toda obra em expirar, todo fôlego em expirar. Entra Noé e o Senhor Deus diz: a última
última porta eu que fecho, porque eu tenho que cumprir lá na frente que a porta que eu fecho ninguém abre, e a porta que eu abro ninguém fecha. Dá glória a Deus nessa noite, porque o Senhor vai fechar a porta da mentira, o Senhor vai fechar a porta da confusão, e o Senhor vai abrir a porta do avivamento, vai abrir a porta da graça, para que você possa passar, salvar você e a tua casa, de um mundo tão tenebroso, que caminha para uma grande destruição. A arca fecha, a mão de Deus abetuma, o Senhor Deus chama o terrível exército, chamado abismos e fonte de água, e diz: olha, a partir de hoje, eu quero que vocês se ajudem debaixo da minha mão. Não haverá nenhuma outra estação, não haverá nenhuma outra determinação, uma abismo de água, vocês se abrirão de cima para baixo. Orvalho, você não cessa mais a noite, as nuvens expansivas se carregam de água e fecha tudo aqui, e de baixo para cima, toda a vertente, e debaixo das vertentes todos os abismos de água. Quero que vocês se encontrem debaixo da sola de cada um que respira em cima dessa terra. Eu vou passar com a destruição, eu vou passar com a calamidade, porque a minha misericórdia acaba hoje. O Shalá nessa noite é a misericórdia de Deus. Não se esgote na tua vida, não se esgote na tua calamidade. Você precisa sair fora para salvar você e a tua casa nessa noite. Glória a Jesus. Busca seu próprio caminho. Todo o século presente se enche de si, ama mais as trevas que a luz, mas os abismos se fecham. Um forte vento passa e a água começa a encher. Deus, o menor corre até o maior. O homem se agarra no que vem, o homem se agarra no que tem para se agarrar. Nós todos somos assim. Se tem dinheiro, hagamos até a última cartela de remédio, o melhor plano de saúde. Mas o nosso dinheiro pode comprar o remédio, pode pagar o honorário do médico, mas a saúde e a libertação, quem pode dar é só o Senhor Deus. Então, sempre o último recurso, por orgulho próprio, vai ser aquele que nos gerou. Então, quando a água sobe nos arqueiros da população, que começa a subir, toda a pregação, toda a diversão que Noé deu a eles, enquanto fazia, que foi chamado de louco, que foi chamado de tantas coisas por aquela sociedade daquele tempo, eles viram que era sério, subiram na maior árvore, no maior telhado, mas quando Deus vem vingar a sua santidade, não existe choro, não existe idade, não existe lágrima que possa mudar o coração de Deus. Vivemos 3 classes de pecado, e dele temos que fugir. Lutamos contra o tempo, e nunca vamos vencer ele. E quanto mais escapamos da presença de Deus, o nosso adversário sempre vai pagar a nossa passagem, para nós escapar dele. Mas saiba que o último preço sempre será nosso, porque responderemos por aquilo que nós escolher. Então olha bem o que você tem feito, e olha bem o que você vai escolher, porque você vai responder pela tua escolha a partir dessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Com força humana, com suprimento para Noé, com suprimento natural, ela levantou, demorou as águas a levantar ela, e aquele povo começou a obedecer. Mas a mão de Deus, por não existir remo nem leme, ou uma tripulação de remo em todos os navios, a mão de Deus era que conduzia ela sobre as águas. Inspirou-se em toda a carne. E o Senhor Deus passou da terra, deixou que essa água subisse. Salvando, subiu 6 quilômetros acima do maior cume do monte que existia, que dá 3,5 metros em copa de um homem é 50, de um homem é 45, conforme a medida. E eles sobem essas águas, e Noé fica dentro daquela arca por muito tempo. Mas o Senhor Deus olha lá de cima e se lembra dele, que é a palavra que nós vimos aqui nessa noite. E passa o Senhor no vento da terra, e as águas começam a se minglar. E então Noé vê uma resta de esperança para voltar à vida normal. Até
conduzida pela mão de Deus. O Senhor Deus baixa muito mais as águas. Noé solta um corvo e esse não vem mais. Solta uma bomba e ela volta com o produto do óleo, e o óleo não mente. Traz sobre as asas da bomba a esperança, a eternidade, a aliança do arco-íris, e nunca mais a terra ser destruída por água. E então desce Noé, planta uma vinha, faça a primeira prova junto de seus próprios filhos. Um blasfema, outro cobre a sua nudez, sai dali o primeiro fogo, e Noé é lembrado por Deus, faz um sacrifício, uma aliança, e começa a povoar a terra. E nessa noite o Senhor revelou a força dessa palavra, porque esse mundo não está diferente, mas dessa vez não estamos lutando contra a água, estamos lutando contra uma podridão, contra uma sodomia, contra o falta de caráter, contra a falta de conduta de um homem que já esqueceu o seu lugar de criatura e que se apoderou de um lugar que não é dele. Mas essa noite, pela força desta palavra, aquele que nasceu para descansar a sombra do Onipotente, mal nenhum vai chegar na sua tenda. Já passado por reis, por homens amados por Deus, de tal maneira que se eles se tornam de violência. Muitos homens que escreveram a história de toda a humanidade, o Senhor separa Israel para que assim fosse sua casa, sua representação, o primeiro tempo, a primeira adoração, a primeira caminhada de 40 anos em círculo, como o povo de Israel. O Senhor aparece na coluna de fogo, o Senhor aparece na colheita do maná, o Senhor aparece na água amarga que faz doce, no deserto da palmeira, o Senhor faz eles atravessar o mar vermelho, o Senhor arranca a roda das carruagens, o Senhor mata os primogênitos, e vem caminhando com eles entram e saem do Egito. Depois aí o tempo dos reis, unifica, é lembrado na quarta geração e sai novamente, vem o tempo dos juízes, grande confusão, e o Senhor é com eles. Mas a última vez que o Senhor quer exterminar com tudo, ele passa e tem uma tenda, uma menina frágil chamada Maria, e escolhe o ventre dele para gerar a última arca, Cristo, a indestrutível, que nem o fogo, que nem a água, e que nem a própria morte poderia segurar ela. Então aquele que entrasse nessa arca dessa vez, não com encaixe, não com tábua, mas respeitando a sua lei, respeitando a sua palavra, tem vida e atende uma abundância. Cresce na circunstância de Jerusalém. O adversário vê que chegou alguém que era muito mais claro e nos comprou de um mundo que nós não merecia ser comprado, que lembrou-se de nós como Noé foi lembrado, no caminho que nós se encontrávamos, que merecia a condenação e o juízo eterno, porque foi isso que Deus trouxe no primeiro mundo, foi o juízo. Enoque representa, andou Enoque com Deus 365 anos, porém não foi visto mais, porque Deus tomou para si. Ele representa a igreja de hoje, que será arrebatada, amiga de Deus, que tem o livre-arbítrio de glorificar e escolher o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, numa confissão pública dentro da água do santo batismo. E ali começou a pagar todo o rastro do pecado para salvar a tua alma da terrível condenação que há de vir sobre toda a carne e desprezar o Senhor. Então nessa noite, olhe bem os seus caminhos, olhe bem a tua escolha, entra na arca, salva você e a tua casa, sai dela, povo meu, que eu estou passando pela terra para mostrar a minha misericórdia, mas traz o juízo também. O adversário faz um grande projeto de destruição, a humanidade julga, mas somente ele poderia pagar o nosso preço. Lavado o mundo com água, não adianta nada. Lavado o mundo com sangue de cordeiro, o Senhor morreu. Sangue dos bois para sacrifício, aspersão, sábado solene, tudo isso não foi capaz, foi somente sombra
das coisas futuras. Por isso que Cristo não podia empatar nem falar contra ele. Ele que falou: você não vim para tirar ele, mas sim para cumprir. Pegaram a mulher de adultério, ele foi metido pelos mestres, pelos homens que receberam a ordem dos mandamentos. Todo que fosse pegado no pecado, era outra pedrada. Mas se ele mandasse apedrejar aquela mulher, ou falasse contra os 10 mandamentos, ele tinha falado contra ele. Então, ele amarrou eles às próprias palavras: o primeiro de vocês que não tiver pecado, seja homem para tirar a primeira pedra. Defendeu a lei, ele defendeu a palavra, ele defendeu ele e soltou aquela mulher em paz. Porque ele era a pergunta e também era a resposta. Às vezes o filho de uma terra só, sem parecer e sem formosura, levando a minha vergonha, a tua vergonha, é julgado numa sexta-feira de manhã, arrancado suas roupas, despido da presença de todos, colocado numa forte cruz sobre os seus ombros, caminhando ao caminho da Gólgota, em uma terrível punição, com cravos transpassados em seus pés, com cravos transpassados em suas mãos, com a sua direita, pela lança rasgada, nasceu a igreja, em forte gemido. Seu corpo foi tirado, embalsamado, colocado e alojado dentro de uma rocha, colado numa pedra de 2000 quilos. Pela manhã, os discípulos levantam, vão ver onde depositaram o corpo do Mestre, a arca da graça, a arca da segurança, aquele que veio trazer para nós a resposta da eternidade, aquele que veio para sacramentar o teu nome no livro da vida, aquele que veio para te arrancar do lugar de maldição e morrer por você, morrer por mim, para dar o direito de estar assentado nesse banco nessa noite, sentindo a doçura do teu espírito e esperando a sua redenção. Chega, e de longe vê que a pedra está revolvida. Um anjo vestido de vestes reais resplandecente diz: a quem buscais? A Jesus Nazareno, o ressurreto entre os mortos? Ele não está mais aqui. Vai à frente e diz a Pedro que ele vive para sempre. E nessa noite você veio aqui, mergulhado de problema, jurado de luto, jurado de maldição, mas a parte mais forte ele já fez. Vai e diz para a tua prova agora, vai e diz para a tua perseguição agora: ele vive para sempre. Senhor Deus, olha, por trás do sacrifício do sangue, o seu unigênito Filho que derramou por nós, para que todo aquele que nele crê, disse João, não pereça, mas tenha a vida eterna, e a tenha com abundância. E nessa noite nós estamos aqui, Noé,
venceu com a arca, Davi venceu com a espada, Gideão venceu com o velo e com a buzina, mas a maior vitória foi tua, por aquele que te amou, você ainda sendo pecador. Você não tinha resposta, ninguém trouxe para nós a resposta do meio da morte. Que tiveram envolvido com ele, homens que fizeram a diferença e viajaram no tempo, como Elias, chorou a Deus do guarda-chuva, e por 3 anos e meio não choveu. Foi lá no monte e pediu para que o seu moço olhasse tudo que vê, e na 7ª oração se formou uma mão, como a mão de um homem que envelheceu o tempo. Desce ele correndo e fala: o que vejo uma mão. Então ele falou: o Senhor escutou a minha oração, era chuva. E Acabe estava próximo da oração, o maior inimigo de Israel e da lei dos profetas de Elias. E Elias aparelha junto com o carro e diz: olha, Acabe, aparelha os teus cavalos e anda a tua capa, porque antes que você chegue na tua província haverá chuva em Jerusalém. E quando Acabe chegou lá na melhor carruagem, Elias tinha viajado no tempo e estava na frente dele na cidade, venceu a própria velocidade, homens que venceram tudo. Mas sabe qual que foi o maior vencedor que venceu na tua frente? Foi Cristo, que trouxe a chave do mérito, da morte e do inferno, que trouxe o teu nome escrito no livro da vida, e que te deu por herança Deus de agora e para sempre. A arca não existe, a espada acabou, mas a graça do Filho de Deus te levará para sempre no mundo mais feliz. Então seja para morrer, ou seja para viver. Você é o único rei, o Senhor, que acabou com toda a prepotência do rei, todo o orgulho, toda a grandeza, porque Paulo mesmo se vendo diz: não tendo o Senhor, por usurpação ao seu trono, na forma de um servo humilhou-se a si mesmo, ou seja, abrindo mão do meu privilégio de rei e do meu próprio trono, 100% Deus e 100% homem, eu provei a tua aflição na pele de um homem, venci como homem, e no mar da salvação, eu me gerei um nome hebreu em Cristo, para herdar a minha eternidade. Dá valor ao lugar que você está, dá lugar ao trabalhar de Deus, ao avivamento que tem que passar entre nós, porque ultimamente estamos vivendo um protocolo, estamos vivendo cerimônia, mas cada dia que passa, estamos se tornando somente CNPJ, uma igreja cheia de massa, cheia de povo, vazio da graça, vazio de conhecimento, vazio de Deus. Mas nessa noite o Senhor quer mudar o curso dessa história, para derramar milagre, para derramar poder, para salvar você da condenação que há de vir, e virar a igreja de Deus. Glória a Jesus. Dá valor a uma aliança da graça de Jesus. Então ele morre, fica 40 dias nessa cama, e abre reflexo da glória que